Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, eu espero que todos estejam bem. Pessoal, quero pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal e está passando por aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? Nos dá essa força aí, tá? No final do vídeo deixe o teu comentário e o teu like, que é muito importante para nós. O YouTube, ele tá aí meio que dando um strike nos canais de direita, tá? Não tá aí divulgando, né, os nossos vídeos. Muita gente tem canal de direita e tá acontecendo a mesma coisa, não notifica, tá? Então, se você se inscrever, isso aí nos ajuda muito, porque acaba que vai dando engajamento para o nosso canal, tá bom? Pessoal, vamos falar aqui um pouquinho hoje, tá? Sobre o William Vac, tá? O jornalista ali da CNN, né? Ele é um comentarista político e o âncora também da CNN, tá? Ele fala aí sobre o governo, né? Sobre o Lula, o governo que tá aí no Brasil hoje, né? E que não, ele foi eleito aí, né? Segundo as urnas eletrônicas e o TSE, foi eleito com mais de 60 milhões de votos, mas não tem apoio político, não consegue governar, né? Não tá conseguindo governar. E o William Vac, né? Ele falou sobre isso numa opinião que ele deu ali, né? Um momento de reflexão que tem no canal da CNN. Ele falou sobre isso. A mídia brasileira tá passando pano, aquela mídia do consórcio, aquela mídia que recebe ali o Pix do final do mês, né? Tá passando pano, tá dizendo que o governo tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, tá apresentando projetos, mas ainda tem, mesmo em canal de esquerdas, ainda tem aqueles jornalistas que têm vergonha na cara e não conseguem olhar para a câmera sabendo que do outro lado tem um povo que não é burro nem nada. E esse jornalista, ele não quer encerrar, ele não quer enterrar a carreira política dele, a carreira jornalística dele, e ele vai lá e fala a verdade, né? Porque ele é obrigado a noticiar a verdade, tá? Só que tem muitos que não estão nem mais ligando para isso, só falta usar nariz de palhaço, né? Vão lá e mentem na cara dura, o povo assiste e dá até ânsia de vômito de ouvir certos jornalistas. Porque a mídia, eu costumo pensar que a mídia, ela é o quarto poder, tá? Nós temos 3 poderes, eu costumo falar que a mídia, ela é o quarto poder. E um dos mais importantes, por quê? Porque se a mídia noticiasse a verdade, o Brasil não estaria na situação que está hoje, tá? Infelizmente, é uma mídia assim que se vende, infelizmente, tá? Bom, então o William Vac, ele fala o seguinte, ele fala que o Lula tá vivendo um sonho. Ele fala que no mundo dos sonhos do Lula, ele é um governo, ele é um presidente que ele tem governabilidade, ele consegue governar, ele tem apoio, ele consegue fazer ali, né? Ele consegue fazer o que ele planejou de fazer, né? Na gestão dele, certo? Mas ele deixa claro, William Vac, né, nessa reflexão dele, que é só no sonho do Lula. Porque na realidade mesmo, o Lula não está conseguindo fazer nada. Nada. Não tem base política, não tem base parlamentar, não tem base para fazer nada, tá? A única coisa que o Lula tem a favor dele hoje é a máquina pública, tá? E que sem esse apoio que ele precisa, tá? O que vai acontecer? Uma vozinha no ouvido do Lula já deve estar falando, e ele já deve estar entendendo. Já deve estar falando assim, ó: impeachment, 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 impeachment. E essa vozinha deve estar ficando cada vez mais alta. Porque o Lula, quando deve ligar a TV dele, ou não, de repente alguém mostrar algum corte para ele aí, de jornalistas que nem William Vac vim falar isso aí, tá? O Lula deve ficar com a orelha fervendo.
Porque uma mídia de direita vir enxergar e falar para o povo o que o William Vac fala, e eu vou deixar o vídeo dele para você ver aqui no final, o que ele fala certinho, tá? O William ouvir de uma mídia de esquerda, de direita, isso é uma coisa. Agora, o Lula ouvir do William Vac, que é um jornalista que fica sempre ali, mas a CNN é de esquerda total. Então, ele ouvir isso de uma mídia que é patrocinada pelo governo é totalmente diferente, tá bom? É a mesma coisa que o meu filho olhar para mim e falar assim: nossa mãe, como a senhora tá bonita hoje. Vamos dizer, tá, o meu marido: nossa mãe, como você tá bonita hoje. E vir uma outra pessoa de fora e me elogiar, tá? Então, tem diferença aí. Porque se você, por exemplo, você não tá tão bonita, mas seu marido falou: nossa, você tá muito bonita hoje. Você vai dizer: tá falando isso porque é meu marido. Mas se outra pessoa foi falar, você vai entender o quê? Então eu devo estar bem, porque não tá puxando sardinha pro meu lado. É o caso do Lula aqui. Desculpa aí o exemplo, mas é mais ou menos isso aí que eu entendo. É a mesma coisa, o Lula aqui. Vir uma mídia de direita e falar mal do governo é uma coisa. Agora, uma de esquerda vir e esfregar na cara a realidade dele é totalmente diferente. É isso que está acontecendo aqui, tá? Eu vou deixar o vídeo, você olha bem. É uma reflexão corretíssima, tá? Eu não gosto da CNN, não assisto a CNN, não assisto o Globo, eu não assisto jornais. Eu vou nas páginas que eles têm, eu assisto algumas matérias que me interessam, tá? Eu assisto matéria de direita e de esquerda porque eu não posso ficar na bolha, eu tenho que sair da bolha, eu tenho que tirar as minhas conclusões e não as dos outros. E eu te aconselho a fazer a mesma coisa, tá? Em contrapartida, teve uma jornalista da CNN, que ela tomou aí uma invertida de um outro jornalista também da CNN. Ela é uma âncora da CNN e ele é um comentarista político. Então, ela vai e faz a pergunta para ele. Ela fala: olha, eu esqueci o nome do jornalista, mas eu vou deixar o vídeo aqui no final, você olha, porque vale a pena, você vai gostar. Ela fala: bolsonarismo é fascismo? Bolsonarismo é igual a fascismo? Ele vai e explica certinho, ele fala que não. E ele explica para ela que o bolsonarista, que a direita não é fascista. E ele explica o motivo de que porque a esquerda é fascista. O Lula é fascista, muito mais do que o Bolsonaro, ele explica. Mas ele explica de uma maneira que ela, eu acho que ela nunca mais vai fazer essa pergunta para nenhum outro jornalista com medo da resposta, tá? Você olha assim para essas mídias que tentam passar pano para o Lula, que nem a Globo, a CNN, o Estadão, a Folha, tá? A UOL, Metrópole. Você olha assim, às vezes você não consegue entender se eles fazem isso pelo dinheiro, se eles fazem isso porque realmente eles mesmos já fizeram uma lavagem cerebral neles, né? E acreditam nisso, né? Ou se eles acreditam nisso mesmo de verdade, se eles são assim mesmo de verdade, porque não dá para entender, sabe? Não dá para entender. O governo e as pessoas que são dessa base, de cada governo, o de direita, que era o Bolsonaro, e o povo de direita, os conservadores, eles são totalmente diferentes do presidente Lula e da base que segue o Lula, dos de esquerda. Por exemplo, tá? Invasão de terras, o MST. Porque o MST veio com tudo agora no governo Lula. Por que na época do Bolsonaro, por que na gestão do Bolsonaro, mal se ouvia falar em MST? E agora, o Lula mal assumiu e o MST já invadiu várias, tá? Inclusive foi um chefão deles aí preso, e graças a Deus por isso, porque lugar de bandido é na cadeia, não é invadindo terras.
tá? Eu sou totalmente contra, tá? Esse movimento, totalmente contra. Esse movimento MST no Brasil é uma vergonha, não deveria existir. Tem gente que passa necessidade, sim. Tem gente que não tem um lugar para morar, sim, tem, tá? Mas então que o governo forneça, tá? Um tipo de abrigo, essas casas que eles fazem, mas que faça o que for preciso. Mas que não me venha com um movimento de invasão de propriedades, alegando que são improdutivas, porque é mentira, tá? Porque se fosse improdutiva, não tinha fazendeiros ali, não tinha gados, não tinha, tá bom? Então não me venha com isso, isso é uma vergonha, tem que ser preso mesmo, tá? Invadiu, tem que tirar mesmo, se não quiser sair por bem, que tire a força mesmo, mas que tire a polícia, tá? Que é preparada para isso, certo? Porque eles são violentos, eles partem para cima. Agora não pode, a gente não pode aceitar isso. Eu comprei um terreno, não construí, vem um monte de desocupado, vagabundos, tá? Porque são vagabundos, e chega ali e toma o meu terreno que eu comprei. Porque não estava sendo construído, não estava sendo nada plantado. Alguém comprou aquilo ali. Alguém pagou. Tá certo? Então, ponto. Eu sou contra isso aí, Deus, não interessa. Ninguém vai me colocar na minha cabeça que isso é certo. Ninguém. Né? E então são bases totalmente diferentes. E a mídia, ela consegue passar pano para um lado totalmente errado. Totalmente. Então a mídia se corrompe e ninguém acredita mais. Ninguém acredita. Tanto que várias vezes eu ouvi falar assim, não, mas onde você viu isso? Na CNN. CNN? CNN só fala mentira. Eu já ouvi falar, é triste. É triste. Porque o que você queria ouvir? Você queria ter confiança no que você ouve, né? Mas infelizmente a mídia está corrompida, tá? Então, a gente tem que acreditar e tentar assim, eu ouço uma notícia e eu não fico só com aquilo ali. Eu vou pesquisar, eu pesquiso em vários sites, eu pesquiso em vários lugares, tá? Antes de trazer aqui. Porque hoje em dia tá difícil, tá? Bom, e os que falam a verdade, eles querem calar, né? Tá bom? Então assim, eu espero que você tenha gostado do vídeo, tá? Quero pedir novamente para você, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? No final aqui do meu vídeo, eu vou deixar os vídeos para você que eu falei. Dê uma olhadinha, tire as suas conclusões, deixe o teu comentário que é muito importante para mim, tá? E não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, nos dar essa força, tá bom? E eu te agradeço muito, tá? Fiquem todos com Deus e tenham todos aí uma ótima tarde. No mundo dos sonhos políticos de Lula, ele é um herói nacional, ungido pelas urnas para levar o Brasil de volta ao paraíso perdido das primeiras vitórias dele há uns 20 anos. No mundo real, Lula é sócio de forças políticas sem as quais ele simplesmente não governa, não importa o sonho que ele tenha na cabeça. Nessa sociedade, Lula mantém ministro que foi dar bom dia a cavalos viajando nas asas da FAB. As mesmas forças políticas já indicaram que terão a última palavra sobre questões da maior relevância para o sucesso do atual governo no campo da economia. Assuntos como reforma tributária, assuntos como fórmula para o controle de gastos públicos, assuntos como até mesmo quem terá a última palavra em decisões da Receita entre fisco e contribuintes. A lição para Lula é muito clara. Os poderes dele como chefe do executivo são muito menores do que foram há 20 anos. E é muito mais complexa a teia de interesses a serem costurados simplesmente para exibir algum tipo de governabilidade. Em parte, esse é o resultado de um sistema de governo que nós brasileiros criamos e que vem colocando qualquer ocupante do Palácio do Planalto na situação em que Lula se encontra hoje. Mas é também, em parte, o resultado de uma vitória eleitoral por margem estreita. O problema para Lula já é, neste comecinho de governo, saber o quanto ele conduz, quanto ele é conduzido. Hélio, uma provocação. Bolsonarismo é fascismo? Não, acho que são coisas bastante diferentes. Por que bolsonarismo não é fascismo? Meu entendimento de fascismo é o seguinte, é um governo central
que determina como a economia tem que ser dirigida, tá? Então ele vai dizer quem tem que produzir, a que preço, para quem. Nisso, o Lula é muito mais fascista, porque ele quer que a Petrobras pratique os preços que ele quer, que faça refinarias porque ele quer e não porque é interessante para a Petrobras. Quem quer dirigir a economia centralmente é muito mais o Lula do que o Bolsonaro. O Bolsonaro tinha o Paulo Guedes como seu ministro da Economia. Nesse sentido, não era fascista. Se você está se referindo ao lado de autoritarismo, hoje, justamente o que mais me preocupa em relação ao autoritarismo no Brasil é esse ataque à liberdade de expressão, às invasões de propriedade. Isso, para mim, é que realmente são ataques autoritários que o Brasil não via há muito tempo. Eu tenho uma visão aí que é possivelmente diferente do que você estava imaginando, Raquel.